This meeting is being recorded. Boa noite, colegas. Boa noite, professor. Vamos dar início ao nosso trabalho, então. A gente vai falar sobre ciclos térmicos de Carnot, Otto, 4 e 2 tempos aí, né? E o ciclo diesel 4 e 2 tempos. O nosso grupo é composto pelo Carlos, pelo Norberto, por mim, né, o Rodrigo, né? E pela Vitória. Bom, dando seguimento aqui no nosso trabalho, eu vou falar sobre o ciclo de Carnot, né? E para poder falar um pouco sobre o ciclo de Carnot, primeiramente eu vou falar um pouco sobre as máquinas térmicas. As máquinas térmicas, elas são dispositivos que funcionam de acordo com o que estabelece a segunda lei da termodinâmica, que o calor, ele não pode passar de forma espontânea de um corpo de menor temperatura para um corpo de temperatura mais alta. Sendo assim, as máquinas térmicas, elas operam em ciclos, né? Retirando uma quantidade de calor de uma fonte quente, convertendo parte desse calor em trabalho e rejeitando a quantidade de calor em uma fonte fria. Agora temos um esquema de funcionamento de uma máquina térmica, né? Pode passar aí, Rodrigo. Onde fala exatamente o que eu citei acima, né? Recebe a energia da fonte quente, parte dessa energia transforma em trabalho e o restante da energia rejeita na fonte fria. Uma observação também que tem que ser feita é que é impossível a gente produzir uma máquina térmica que trabalhe 100% do seu rendimento. O que seria esse 100% do seu rendimento? É transformar todo o calor recebido em trabalho. Mas até os anos de 1824 isso ainda não tinha sido comprovado. Os cientistas da época, eles buscavam sempre construir uma máquina que trabalhasse 100% do seu rendimento. Queriam que transformasse 100% do calor em trabalho. Foi quando o nosso engenheiro e físico Nicolas Leonard Sadi Carnot propôs uma máquina térmica idealizada. O que seria essa máquina térmica idealizada? Ele percebeu que não existe uma máquina que transforme 100% do calor em trabalho, mas existe um rendimento máximo. E para obter esse máximo rendimento, ele estabeleceu um ciclo ideal, né, que ficou conhecido como o ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot, ele é constituído por duas transformações isotérmicas, né? Uma para a temperatura T1 e a outra para a temperatura T2. Onde a T1 se refere à fonte quente, onde ocorre o processo de expansão, e T2 se refere à fonte fria, onde ocorre o processo de compressão. E cada uma dessas transformações, elas são intercaladas com duas transformações adiabáticas, né? O que são essas transformações isotérmicas e transformações adiabáticas? A transformação isotérmica é onde a temperatura permanece constante durante todo o processo. E a transformação adiabática é aquela que não há trocas de energia térmica entre o sistema e o meio exterior. Logo do lado aí temos o diagrama do ciclo de Carnot, né? O diagrama de pressão e volume. Aí mostra detalhadamente como funciona o ciclo de Carnot, né? E do ponto A até o ponto B ocorre uma expansão numa transformação isotérmica. Do ponto B até o ponto C ocorre uma expansão numa transformação adiabática. Do ponto C ao ponto D ocorre uma compressão numa transformação isotérmica. E do ponto D ao ponto A ocorre uma compressão numa transformação adiabática. E seguindo esse ciclo, a máquina vai ter o seu maior rendimento, né? E quanto maior a diferença de temperatura entre a fonte quente e a fonte fria, mais rentável vai ser a máquina térmica. Então, agora eu vou falar sobre os motores de combustão interna, né? O que seriam, então,
os motores de combustão interna. São máquinas térmicas, né, que transformam energia proveniente de uma reação química, né, em energia mecânica. Então, através da ignição aqui, né, da mistura de ar combustível, né, vai acontecer uma explosão, né, uma reação química, né, que vai transformar, então, essa energia química em energia mecânica. Os motores de combustão interna são aqueles que utilizam os próprios gases, então, de combustão, né, como fluido de trabalho. Ou seja, são esses gases, né, que realizam o processo de compressão, aumento de temperatura, que seria a queima ali na ignição, né, e a expansão, que é a hora que ele detonar, que ele vai expandir, vai fazer com que o pistão desça aqui, né, movimentando a árvore de manivelas, e aí finalmente vai ocorrer a exaustão desses gases aqui, né, através de uma válvula de escape aqui, no momento que o pistão começar a subir aqui. Mas eu vou explicar mais para frente detalhadamente, né. Então, aqui falando sobre os ciclos de funcionamento, né, a gente tem o ciclo Otto e o ciclo diesel. Aí falando então sobre o ciclo Otto, né? Ele foi criado em 1876 pelo engenheiro alemão Nicolas Augusto Otto, né? E o motor ciclo Otto possui um alto rendimento energético, uma vez que aproveita a energia da queima do combustível nos cilindros, conforme eu mostrei no desenho anterior, né? Na imagem anterior, né? E falando sobre o ciclo diesel, né? Em 1893, o engenheiro alemão Rudolf Christian Karl Diesel ele patenteou, né, o motor de alta ignição, que é o motor a diesel, né? Destacando-se até hoje pela sua economia de combustível. Agora falando sobre os motores do ciclo Otto, né? O seu princípio de funcionamento, né? Ele tem uma ignição por centelha, né? Através de uma vela de ignição. Ele tem uma vela que vai gerar uma centelha, uma faísca, né? Que vai fazer a queima vai fazer o início da queima aqui do ar e combustível dentro da câmara de combustão. Ele utiliza a energia elétrica, né, para produzir essa faísca. O combustível é misturado fora da câmara de combustão, então quando ele entra aqui na câmara de combustão, ele já entra misturado o ar e o combustível. E a relação de compressão desse motor aí trabalha numa faixa de 6 até 8:1, de taxa de compressão. Agora, falando sobre os motores ciclo diesel, né? O princípio de funcionamento é semelhante assim ao ciclo Otto, porém, a ignição ela é feita pela própria compressão do combustível. Ou seja, não tem uma vela de ignição. O que vai causar a explosão é a própria compressão do combustível. E outra diferença também é que o ar e o combustível eles são misturados dentro da câmara, não é fora como no motor ciclo. Então, a válvula de admissão que só admite ar, e aí eu tenho um bico injetor aqui no meio do cilindro que vai injetar o combustível, né? Aí vai fazer a mistura aqui dentro do cilindro e vai fazer a compressão e vai explodir aqui dentro da câmara de combustão. E esses motores aqui, como ele tem que fazer a autoignição do combustível sem uma centelha, né? A taxa de compressão dele é bem maior. Ele trabalha na faixa de compressão de 16 até 20:1. Outra diferença também aqui dos motores quatro tempos, né? É que eles realizam o ciclo em 4 estágios e o ciclo é equivalente a 2 voltas da árvore de manivelas. Então, o motor quatro tempos, para completar todo o ciclo de trabalho dele, ele tem que dar 2 voltas na árvore de manivelas aqui, ó. Se contar aqui, ó, 1 e 2. Aí ele completa o ciclo. E como é que é o funcionamento desses motores quatro tempos, então? Nesse primeiro estágio, então, aqui da admissão, né? O pistão no motor, ele move-se para baixo aqui, né? E aí puxa toda a mistura de combustível e ar, né? Pela válvula de entrada aqui. O pistão desce, aí causa uma sucção aqui, né? Desse combustível pela válvula de admissão. Esse é o primeiro estágio. No segundo estágio de compressão, o pistão começa a subir e aí ele já está com o combustível e o ar aqui dentro da câmara de combustão. Aí ele fecha aquela válvula de entrada, que foi por onde entrou a mistura, né?
e aí ele começa a comprimir essa mistura aqui dentro da câmera. Só comentando aqui, outro ponto, né? No motor a diesel, ele tem que ter uma compressão bem alta, ali, uma taxa de compressão bem alta, porque o próprio combustível ele autodetona, né? Esses motores aqui a gasolina, se tiver uma pré-detonação antes do correto, que é antes do pistão chegar lá no ponto bordo superior, né? Ele pode começar a ocasionar o problema que chama de bater pino, que aí, tipo, ele nem chegou lá em cima do ponto morto superior, né? Aí já ocorreu uma pré-ignição e aí ele começa a dar um contra, que nem terminou de subir, ele vai ter que subir e fazer uma força imensa, porque ele já começou a queimar, né? E aí pode dar o defeito esse de bater o pino de pistão, que chama, né? Seguindo adiante aqui, então. Então, depois que o pistão tiver no ponto morto superior, que é o ponto máximo que ele sobe aqui, né? Vai ocorrer a centelha da vela e vai fazer com que ocorra a explosão dessa mistura ar-combustível. Aí ele vai fazer com que o pistão desça, em função da expansão do gás que vai ocorrer dentro da câmara de combustão. Como não tem para onde sair, ele vai empurrar o cilindro para baixo. E aí ele vai gerar o movimento aqui da árvore de manivelas, que é o que faz o giro do motor. Então, o movimento desse pistão ele sobe e desce, né? Em função desses estágios. Tá? E aí, depois que ocorreu a explosão, ele tem que liberar esses gases por algum lugar, né? Então, ele desceu, aí ele começa a subir de novo, aí abre a válvula de escape aqui, ó, ele começa a empurrar esses gases para fora, que é onde vai sair lá para o nosso escapamento, do nosso carro, da nossa moto, né? Aí sair todos esses gases pelo escapamento aqui. Válvula de escape e o escapamento do carro, tá? Aqui. Aqui só para bem resumido, assim, né? Todos os estágios aqui, né? O pistão desce, admite o ar combustível, aí ele começa a subir, fecha a válvula, aí começa a comprimir aqui a mistura ar combustível, aí quando chega no ponto máximo, lá o ponto superior, né? Máximo superior, ocorre a ignição pela vela, né? Aí vai ocorrer a explosão, que vai fazer a expansão dos gases, aí ele vai descer, e aí quando subir de volta, vai abrir a válvula de escape e vai mandar os gases para fora. Aí aqui ao lado eu tenho a animação de todo esse ciclo aqui, né? Ele está admitindo por aqui, né? Admite, aí sobe, explode, desce de novo e libera os gases pelo escapamento aqui, ó. E aí com isso a gente tem o movimento da árvore de manivelas, que é o que vai fazer o movimento do lado das rodas do nosso carro, né? Agora, falando sobre motores dois tempos, né? Os motores dois tempos, eles realizam o ciclo em dois estágios, diferente lá do quatro tempos, que era em quatro estágios, né? O que acontece? Lá no quatro tempos, ele precisava de duas voltas para completar todo o ciclo. Aqui, em uma volta, ele completa todo o ciclo, né? De admissão, compressão, explosão e exaustão. Aqui, daí eu vou mostrar para vocês aqui um desenho esquemático de como funciona aqui. Aqui no primeiro estágio, né? Ele admite, o pistão começa a subir, ele admite pela parte inferior aqui da câmara onde tem o pistão, ó. Ele admite por baixo do pistão. Uma mistura de ar, combustível e óleo dois tempos, óleo lubrificante. Porque como ele trabalha com combustível, aqui embaixo tem que ter o óleo junto para lubrificar todas essas partes móveis, né? A biela, biela, pino de pistão e o próprio pistão, né? Então ele admite por baixo, o pistão subiu, vai causar um vácuo aqui, uma sucção, né? Vai puxar o combustível por baixo, e aí quando ele descer, essa válvula, tem uma válvulazinha aqui que ela vai fechar. Aí quando ele descer, ele vai empurrar todo esse combustível aqui por baixo, aqui, ó. Daí vai aparecendo no desenho 2, aqui na figura 2, ó.
Ele começa a descer, ele empurra todo esse combustível aqui por essa janela aqui, ó. E aí, no momento que ele subir, ele vai fechar essa janelinha aqui e vai explodir de novo. Então, em uma volta da árvore de manivelas, ele completa todo o ciclo. Aí, aqui nesse GIF animado aqui, tem a representação dele, ó. Tem até a válvula aqui, a válvula de palhetas que chamam, ó. Ele admite por baixo, fecha a válvula de palheta, e quando o pistão desce, empurra toda essa mistura para cima aqui, aí dá ignição por vela e manda para exaustão, para o escapamento do veículo. Eu passo a palavra agora para o nosso colega Norberto, né, que vai falar sobre o ciclo diesel daí. Certo, Norberto? Então, certo. Vamos falar mais um pouquinho, então, sobre o nosso ciclo diesel 4 tempos, né? Esses motores, esse ciclo termodinâmico diesel é bastante encontrado em veículos pesados, né? E máquinas de grande porte também. Uma das suas características é a sua eficiência pela alta temperatura da injeção e do combustível, né? Que é o aumento de torque e potência. Então, como é que funciona? Eu trouxe aqui uma belinha e um pistão aqui para fazer uma encenação, né? Junto com esse nosso slide. O princípio de funcionamento é o mesmo do ciclo Otto, né? 4 tempos. Ele tem ponto mínimo, ponto máximo inferior, tem admissão, compressão, a explosão e o escape, né? A exaustão. Então, como é que funciona a diferença e o funcionamento, né? É a queima de combustível. A válvula de escape vai abrir, a válvula de admissão, desculpa, vai abrir, o pistão vai empurrar para baixo. Quando ele empurrar para baixo, só vai admitir apenas o ar comprimido. Quando ele voltar para cima, esse ar comprimido, devido a taxa de compressão que do motor diesel é bastante elevado, como o Rodrigo falou anteriormente, vai elevar a temperatura do ar. Elevando a temperatura do ar, a válvula de escape vai fechar e vai fazer com que pulverize no bico injetor, na câmara de combustão, com essa alta temperatura e a pressão do combustível pulverizado, ocorre a explosão de combustível. Uma das características é a eficiência de queima de combustível, né? Isso faz que o motor diesel seja mais econômico. Que mais? Acho que é isso, pode passar aí. Bom, agora eu vou falar então do motores diesel 2 tempos. Tem a válvula, o motor diesel 2 tempos tem a válvula de escape. A admissão do motor 2 tempos diesel é o ponto máximo inferior. A válvula de escape abre, jogando o cilindro para baixo, e quando ele chega embaixo, quando carrega o ar. O funcionamento só é feito com a ajuda de uma turbina ou um compressor para ajudar a empurrar o ar, fazendo com que o cilindro suba, fechando a válvula de escape, pulverizando o diesel pelo bico injetor, que daí é quando acontece a explosão, feita pela temperatura do ar e, consequentemente, o combustível. Uma das vantagens dele é que o motor 2 tempos diesel, ele com o mesmo dimensionamento e RPM, ele dá uma maior potência do que o motor de 4 tempos. E o torque dele é mais uniforme também. Mais do diesel 2 tempos, mas basicamente isso. Aí tem as imagens ali mostrando.
Certo, então, pessoal, acho que seria isso, né? Não sei se alguém Eu tem mais acho que alguma... seria isso a apresentação. Certo. Então tá, muito obrigado a todos pela atenção aí. Obrigada. Certo, obrigado, hein? Certo, obrigado.